Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o listen, né? Nós vamos conhecer aí a ideia do texto que você vai escutar, entendendo o entendimento aí usando palavras-chave. E nós vamos trabalhar com textos argumentativos, né? Um texto argumentativo que eu trouxe para vocês. Então, a primeira coisa, nós já aprendemos quando nós fomos fazer o entendimento do texto, usando palavras-chave, que você vai procurar no texto palavras que você já conhece. Então, na oralidade, para você escutar também, você vai fazer a mesma coisa. Você vai tentar entender as palavras que você conhece e algumas outras que eu vou passar para vocês, se vocês não conhecem todas, mas algumas eu vou passar aqui para vocês. E depois eu vou passar um texto que eu gravei e vocês vão tentar entender o que foi falado ali, tá bom? Então vamos tentar aí, certo? Então as palavras-chave que eu trouxe aqui para vocês são reasons, que são razões, reasons. Learn ou learning, que significa aprender, learn ou learning. Best, que é melhor. Made, que seria fez ou feito, né? Discover, descobrir, discover. Easy, easy, que é fácil. Think, com a língua atrás dos dentes. Think, achar, pensar. Very, que é muito. Difficult, very difficult. Então, muito difícil. Can, que é um verbo, que é eu posso. I can, eu posso, eu consigo. Tá? Sound tem a ver com som, de soar, de parecer. Então, quando eu escuto, eu entendo, aquilo me parece, soa nos meus ouvidos aquele entendimento. Então, sound é parecer. But é mas, né? Find, que é encontrar, achar. More é mais. More, tá? A gente não fala more, a gente fala more, que a gente não fala o e no final da palavra. Job é emprego, trabalho, né? Tem o work, que é trabalho também, mas o job é relacionado especificamente a emprego, tá? Então, não é o lugar em si. Então, não é my job, então eu tô falando do lugar. Eu tô falando my job é o meu serviço mesmo, o que eu faço. Around the world, por todo mundo, no mundo inteiro. Employees, então é funcionários. Careers, então carreira ou carreiras, né? Aqui é careers, carreiras. Então, nós vamos ouvir aí 2 vezes o texto. Você pode depois escutar essas partes que eu gravei, que eu falei as palavras aí para vocês entenderem melhor cada palavrinha. E depois você vai anotando, você pega uma folha e vai anotando tudo que você vai escutando nesse áudio que eu vou mostrar para vocês e tentando conseguir entender o que eles estão falando. Então, vamos lá, vamos tentar entender. Some reasons why learning English is the best decision you ever made. 1. You will discover that English is easy to learn. Most people think that learning a language is very difficult. English can sound very confusing and frustrating, but you can learn by music, movies, video games, etc. Some reasons learning English is the best decision you ever made. 1. You will discover that English is easy to learn. Most people think that learning a language is very difficult. English can sound very confusing and frustrating, but you can learn by music, movies, video games, etc. Bom, gente, eu coloquei aí para vocês escutarem, tá?
e não sei se vocês conseguiram entender alguma palavra. Então, vamos ver agora, né, o texto transcrito. Então, vamos lá. Some reasons why learning English is the best decision you ever made. Então, 1. You discover that English is easy to learn. Most people think that learning a language is very difficult. English can sound very confusing and frustrating, but you can learn by music, movies, video games, etc. Bom, eu acho que deu para agora vocês visualizarem o que vocês escutaram e qual seria, né, a tradução disso. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Agora eu vou passar uma outra parte e vamos ver se vocês conseguem entender, tá? 2. You can find more job opportunities. Many large companies around the world require that their employees speak English. By learning English, you can be well prepared for interviews with large international companies. By the way, English is great for careers with travel, tourism, and hospitality. 2. You can find more job opportunities. Many large companies around the world require that their employees speak English. By learning English, you can be well prepared for interviews with large international companies. By the way, English is great for careers with travel, tourism, and hospitality. Bom, então agora nós vamos ver a tradução dessa outra parte que eu acabei de passar. You can find more job opportunities. Many large companies around the world require that their employees speak English. By learning English, you can be well prepared for interviews with large international companies. By the way, English is great for careers with travel, tourism and hospitality. Bom, então aí a gente vai ter esse outro texto. Não sei se vocês conseguiram pegar alguma palavra daquelas que eu falei, né, anteriormente. Então agora vamos para a tradução, né? Então da primeira, algumas razões pelas quais aprender inglês é a melhor decisão que você já tomou. Você vai descobrir que o inglês é fácil de aprender. A maioria das pessoas pensa que aprender uma língua é muito difícil. Inglês pode parecer muito confuso e frustrante, mas você pode aprender com música, filmes, videogames, etc. Né? E o 2, a tradução seria: você pode encontrar mais oportunidades de emprego. Muitas grandes empresas em todo o mundo exigem que os seus funcionários falem inglês. Ao aprender inglês, você pode estar bem preparado para entrevistas com qualquer grande empresa internacional. A propósito, o inglês é ótimo para carreiras em viagens, turismo e hospitalidade, tá? Então, a ideia é essa, sempre você tentar escutar algumas palavras que você conhece para que você consiga entender mais ou menos o que significa o texto. Mesmo que você ainda não tenha um vocabulário muito grande, mas você vai entender alguma coisa. Deve estar tratando disso, deve estar falando de emprego, deve estar falando daquela outra, de como aqui a gente está falando, está argumentando aí, por que é bom você saber o inglês. Então é um texto que está te passando informações, te falando o que é melhor você fazer, não é verdade? Então, essa aula 2, eu vou dar continuidade àquele mesmo texto. Então, eu tinha feito a parte 1 e a parte 2. Então, vocês podem ver aqui, ó, que a parte 1 você vai descobrir que o inglês é fácil de aprender. A parte 2, você pode encontrar mais oportunidades de emprego. Então, são duas coisas que são razões aí para você aprender inglês. E agora, eu vou colocar uma terceira
coisa que para você aprender inglês, né? Seria uma terceira razão aí para você aprender inglês. E eu vou colocar o áudio, mas antes de colocar o áudio, nós vamos ver algumas palavrinhas que vão estar no texto para vocês escutarem e tentarem entender o que deve estar passando naquele texto. Então, eu falei que easy era fácil e easily é facilmente. Então, vai ter easily, que é facilmente, travel, que é viajar, anywhere, que significa qualquer lugar, anywhere, many, que são muitos, place, lugares, place, né? Business, que são negócios, at least, que é pelo menos, way, que é jeito, ou caminho, vai depender aí da frase, e because, que significa por quê, tá dando uma resposta, né? Por que você deve, né? Então, a pergunta por que é o why, e a resposta é por que isso e aquilo outro. Então, quando estou explicando, aí é because, tá? Então, vamos ouvir aí 2 vezes o texto que vocês vão tentar entender, né? E você pode ir anotando aí tudo que você está conseguindo entender para depois fazer a tradução. Então, depois você pausa o texto, antes de eu dar a resposta, você pausa o texto, e pausa o vídeo, desculpa, e aí você tenta por você mesmo tentar entender, coloca de novo esse som para você escutar, até você tentar entender alguma coisa. E aí você vai treinando o seu ouvido e também aprendendo mais vocabulário, não é verdade? Então, vamos lá. 3. You can easily travel anywhere in the world. In many places where you travel, people find English important for the business. In the most hotels, at least one employer will speak in English. English is the best way to communicate with any person around the world because it's a global language. 3. You can easily travel anywhere in the world. In many places where you travel, people find English important for the business. In the most hotels, at least one employer will speak in English. English is the best way to communicate with any person around the world because it's a global language. Olha, agora vocês, se quiserem, pode tentar escutar mais algumas vezes também. Vocês voltam aí o vídeo e tentam escutar mais algumas vezes e vão anotando tudo que vocês conseguiram entender, o que vocês conseguiram escutar, né? E depois tentar ter uma ideia geral do que está sendo dito ali. Essa é a parte mais importante. Então, se você faz isso várias vezes, você vai treinando cada vez mais o seu ouvido, tá bom? Então, agora que você acredito que você pausou o vídeo e escutou novamente, eu vou falar o que aqui mostrando o que foi, qual é a parte do texto, como que está escrito, né? Essa parte escrita do que eu falei. Então, 3, que é a parte 3, né? São 3 razões aí que eu coloquei. Então, seria: You can easily travel anywhere in the world. In many places where you will travel, people find English important for their business. In most hotels, at least one employee will speak in English. English is the best way to communicate with any person around the world because it's a global language. E o que significa tudo isso? Talvez você já tenha visto que mais ou menos você entendeu. Você precisa entender todas as palavras? Não. Você precisa entender o contexto, o geral, o que ele está querendo dizer com aquilo. Depois, com o tempo, quanto mais palavras você tiver no seu vocabulário, mais fácil você vai entender os textos. Então, vamos lá. Tá?
Aqui esse texto eu peguei dessa fonte aqui, tá? Aliás, essa aqui vai ser a atividade, né, que vocês vão fazer, que vocês vão enviar a tradução desse texto para mim, mas eu quero, como complemento, enviar o áudio da leitura. Então, você vai pegar esse texto aqui primeiro, aqui, ó, vai fazer a tradução e vai me enviar. E a segunda coisa que você vai pegar e vai ler esse texto aqui. Então, eu quero que você tente ler. Você pode escutar algumas vezes aí o que eu falei, para você tentar falar igual, certo? E você vai me enviar. Então, são duas atividades. Uma, a tradução do texto, e a segunda, enviar o áudio. O áudio, né? Eu quero escutar você falando aí esse texto. Essa atividade, para quem não tem celular, que a pessoa vai pegar direto a atividade na escola, então aí ela não vai fazer, não vai poder, não tem como mandar um áudio para mim. Mas quem puder, eu quero que mande o áudio também, tá certo? Se não, vai ter que fazer quando voltarmos às aulas aí, quem não tiver não tiver o celular aí faz. Quem já tiver feito, tá tudo ok, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. E uma boa semana aí para vocês. Tchau, tchau.